Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui na Escola Estadual São José, em Passos, e o debate jovem de hoje é sobre doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e a sexualidade na adolescência. O professor que vai nos acompanhar é o professor Fabiano Amorim, que também é diretor da escola, e a professora Durce, né, professora? Professor Fabiano, por que vocês escolheram esse tema? Bom, acho que o tema é atual, é muito pertinente, porque a questão da sexualidade é uma questão que está em evidência hoje em dia. Alguns problemas antigos ainda permanecem, como é o caso da gravidez precoce, na adolescência, que pode mudar os rumos da vida do jovem. E a questão das doenças sexualmente transmissíveis também, que muito assustaram a minha geração, mas a impressão que passa para a gente muitas vezes é que essa geração, talvez por não ter se assustado tanto com a perda de ícones do mundo da música, do mundo artístico, então talvez não ficou tão sensível a essa questão. Não sei se é só uma impressão minha, mas eu acho que seria um tema muito pertinente para ser discutido no momento. Bom, então vamos ver então o que os nossos adolescentes pensam a respeito do assunto. Vamos lá? Bom, como a gente está dizendo, a minha geração ela ficou muito assustada, Então, a perda de ídolos, do rock, como Cazuza, como Freddie Mercury, então deixou a minha geração apavorada. Então, a AIDS parecia que em qualquer lugar, Então, a minha geração realmente ficou assustada e talvez por essa razão o risco de contaminação diminuiu devido à prevenção que o medo despertou, A minha pergunta para vocês seria a seguinte: esse medo, dessas, não só da AIDS, das doenças sexualmente transmissíveis, que afligiu, que deixou a minha geração tão aflita, assusta essa geração de vocês também? Então, a respeito do medo, eu acho que na nossa sociedade hoje em dia não é nem questão de medo. Eu acho que é questão talvez da popularização e da banalização que o sexo ganhou. Talvez a gente, na escola, ou seja, no trabalho, não sei, no círculo de convivência cotidiano da gente, a gente pensa, mas aquela menina é bonita. Ela não deve ter AIDS. Talvez é que mais transou e que mais tem risco de ter uma doença sexualmente transmissível. Então acaba que talvez não é nem questão de medo, e sim questão de conscientização. Tem um trabalho muito grande que fazem na escola, tudo bem, mas também os jovens precisam se interessar mais, buscar mais o conhecimento sobre o sexo e sobre os riscos que o sexo traz. Porque não adianta só ter medo, porque também tem questão de influência, porque sexo a gente não faz sozinho, Sexo não se faz sozinho. Talvez na hora H o parceiro vai estimular a pessoa a fazer o sexo sem o preservativo, e isso que é o risco. Porque se fala muitas coisas aqui na escola, mas é completamente diferente, entendeu? De chegar, talvez a pessoa vai fazer na hora. E o medo muitas vezes é deixar de lado, tanto por influência dos parceiros, ou seja, de amigos também, É isso que eu acho. Todo ano aqui nessa escola, não é só nessa, até em colégios particulares, mas assim, é um problema nacional, da gravidez precoce. Uma dúvida que eu tenho seria o seguinte: o que acontece? Essas meninas e meninos que, de repente, vamos dizer assim, que se colocaram nessa situação, da gravidez na adolescência, eles sabiam, será, como se prevenir? Então, eles tiveram informação? Ou eles foram negligentes? Ou na hora H, de repente, sabiam o que deveria fazer e não fizeram? É uma dúvida que eu sempre tenho, O que vocês acham disso aí? Bom, muitas das meninas de 14, entre 15 anos, sabe que se transar sem camisinha, corre o risco, além de pegar AIDS, e engravidar.
no caso da minha amiga, que engravidou. Ela foi a primeira vez, achou que não ia acontecer nada. Ela correu o risco de ter pegado AIDS, mas aí ela engravidou. A gente tentou avisar para ela. A gente explicou que deveria ter usado o preservativo e não adiantou. Aí ela engravidou. Ela acha que não fosse engravidar. Porque da primeira vez. Porque tem muito caso, né? Você transa pela primeira vez e não acontece nada. Mas no caso dela não foi assim. No caso dela, ela engravidou. E também os pais têm que ajudar, né? Não basta só a escola. Eu sei, a escola dá palestra, ajuda e tal, como pode. Mas também tem que ter o diálogo entre os pais sobre a educação sexual. Eu acho que eu tenho uma ideia diferente de muitos jovens de hoje. Porque, tipo, posso falar, eu sou virgem ainda. Pretendo procurar uma pessoa especial, um momento especial. Não chegando assim, numa balada, encontrar uma pessoa. E eu tenho uma noção muito grande. Tipo, isso pode estragar meu futuro, meus projetos que eu tenho daqui pra frente. Eu acho que é isso. Bom, gente, é o seguinte, o colega de vocês aqui falou da experiência dele, que ele ainda não teve uma relação sexual e que ele se prepara, ele tem consciência da importância que isso é na vida dele. O que não é muito comum, né, de meninos terem essa consciência e de falarem sobre isso. Muitas vezes os meninos às vezes até são virgem também, mas às vezes têm vergonha. Eu percebo um pouco isso, mas eu gostaria de saber de vocês. É assim? Como que é no grupo de vocês, tanto dos meninos quanto das meninas? Como que é a questão do convívio e da questão do sexo? Como vocês lidam com isso? Então, como infelizmente, né, ou talvez felizmente, se dividiu assim entre homens e mulheres, né? Cada um tem o seu grupinho, né? Aí eu acho que sim, principalmente na minha questão que eu sou homem, né? Entre os homens, tem muito aquela coisa da competitividade. Que eu acho que homem, por natureza, ele é muito competitivo. Então, talvez no grupinho 1 ou 2, num grupo de 10, um ou dois que fez sexo, que fizeram sexo, talvez ele quer se sobressair em relação ao outro. Talvez, então, o sexo ganhe um sinônimo de status na sociedade que a gente vive hoje em dia, né? Principalmente a gente que é adolescente. Então, quem não fez sexo ainda, acaba sendo taxado de... não tem aquela popularidade que o que fez sexo tem. Então, isso eu acho que é uma coisa assim que não pode ter... Foi difícil, é difícil ter ganhado essa conotação devido ao fato que os que não fizeram se sentem acanhados de conversar sobre isso. No grupo das meninas, ocorre a mesma coisa dos meninos, como disse o Pedro? Bom, no grupo das meninas sempre tem a mais experiente. Não tem aquela que fica competindo uma com a outra, não tem isso. Mas assim, do meu grupo, uma aconselha a outra. Porque é assim, ó, é amizade, tem que ter esse assunto e a maioria das vezes o foco é esse assunto entre nós, entendeu? Muitas delas ainda é virgem. E a gente aconselha a usar a camisinha, o jeito ali, vai repassando experiência. Não tem essa competitividade. Eu observo muitos relatos, né, em todas as idades, não só entre adolescentes, mas entre pessoas mais velhas, né, com relação à questão do namoro. Quando começa o namoro, segue tudo muito bonitinho, os dois conscientes da importância da camisinha, mas na medida que o namoro vai ficando um pouco mais sério, o cuidado vai diminuindo. Vocês observam isso? Vocês já conhecem alguém que depois de começar a namorar deixou de usar o preservativo? Passou a usar, por exemplo, só a pílula e parou de usar a camisinha? Eu conheço uma pessoa assim, ela namorou 8 anos e durante esses 8 anos ela se preservava muito. E aconteceu alguma coisa que ela largou desse namorado dela. Aí ela arrumou outro namorado, deve que foi pela primeira vez, e acabou engravidando. Vocês se sentem preparados caso aconteça uma gravidez na vida de vocês hoje? Eu não.
Porque, igual assim, ó, eu acho que todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um ideal que quer seguir. Igual assim, eu não estou preparada, porque eu quero fazer uma faculdade, eu quero me formar, eu quero ter as minhas coisas primeiro, para depois eu pensar em algo, filho, essas coisas. Primeiro carreira, primeiro é a primeira coisa, ideal. Aí, imagina, engravido. Acabou. Não que um filho seja uma coisa ruim, mas não é uma coisa que é a hora. Entendeu? Acho que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Então, vai desestruturar tudo, vai te deixar, tipo, o que você vai fazer? Nada. Vai ter que cuidar de uma criança e sua faculdade, seu sonho que você tinha, você vai deixar para depois? E se depois não puder, se você tiver outras coisas que acontecem nesse meio tempo? Então, é uma coisa assim, que acho que acaba com o sonho, acaba com uma pessoa, dificulta muito, dificulta bastante. Eu não estou preparada pelos mesmos motivos que ela falou. Tenho sonhos e tenho projetos, né? Que no caso de uma gravidez prejudicaria totalmente a minha vida agora. Eu acho que tudo tem seu tempo. E o auge agora, nosso, é estudar. Não ter um filho. Não que não seja bom um filho. Todo mundo aqui tem sonho de ter uma família, não é? Mas eu acho que agora o foco é estudar, seguir em frente com os sonhos, sabe? Porque não tá fácil. Tem que estudar, trabalhar para ter, futuramente, ter uma família. Mas eu acho que agora não é o certo. Então, eu acho que a questão da gravidez é meio complicada, né? Meio não, muito complicada. Tanto porque eu acho que, eu vou citar o meu exemplo, eu namoro, entendeu? Eu acho que eu não estou preparado nem para uma relação sexual, quanto mais para uma gravidez. Eu fico pensando, porque eu tenho vontade de fazer faculdade, tenho vontade de seguir uma carreira, né, assim como ela disse ali. Tô ralando aí, estudando e tal. Bicho, eu imagino se tivesse um filho para mim, seria como um furacão na minha vida. Entendeu? Eu fico... são duas coisas. Relação sexual, a gente tem que estar preparado também. Não chegou a minha hora ainda, tomara que demore. Eu espero que demore ainda, entendeu? Porque não envolve só eu, envolve a minha parceira também. Então, eu acho que a gravidez, né, é como um divisor de águas na vida da gente. Nós somos a Escola Estadual São José, Profesp em Ação.